Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir pelo seu like e que se inscreva no canal se gostar do vídeo. Sem mais delongas, aproveitem a obra. Essa história inicia-se em um dia ensolarado na bela Paris. Nesse momento está acontecendo a reta final de uma competição gastronômica e resta apenas 5 minutos antes do fim. E embora o tempo esteja acabando, os participantes ainda ficavam atentos aos seus concorrentes, principalmente à única mulher do grupo, e que por acaso também é nossa protagonista. Todos ficaram observando enquanto ela entrelaçava algumas palhas e transformava em uma corda, a qual ela jogou dentro de uma panela com alguns pedaços de papel e colocou fogo, deixando todos surpresos por tal ato. Tanto que uma das pessoas do staff precisou ir até ela e dizer que o que estava fazendo era contra as regras. Aqui, já vemos que nossa prota é poucas ideias. Ela gritou dizendo que o fogão estava quebrado, então o que deveria fazer? E questionou se ele assumiria responsabilidade se ela fosse desclassificada por isso. O nome da nossa prota poucas ideias é Yeon Ji-young, que para ser mais cômodo, a chamaremos de Yeon. E, se não deu para perceber, ela é uma chefe de cozinha. E naquele momento, Yeon estava na maior competição culinária do mundo, Cuisinier d'Or. E claro que algo como o fogão não funcionar, tinha que acontecer com ela. Mas tudo bem, pensou ela. Quanto pior for a situação, mais especial o prato se torna. Ela colocou uma grelha sobre a panela e colocou a carne pré-cozida e outros ingredientes para assar. Depois fechou a tampa e deixou descansar por um momento. Faltando apenas 1 minuto para o fim da competição, ela retirou a tampa da panela. O aroma disse a Yeon que a carne estava perfeitamente assada. Por cima, ela despejou um molho velouté misturado com creme de leite e caldo de feijão. Colocou um enfeite feito com miso-tgaru, que é um pó de grãos torrados, para parecer que estava flutuando no molho, e finalizou com mais um molho que ela disse ser secreto. E, finalmente, seu prato estava pronto. No mesmo instante, foi anunciado o fim do tempo. Suando, nossa prota pensou que mais um pouco teria sido tarde demais. O apresentador anunciou a hora do julgamento. E para fazer o papel de juiz, foi apresentado o ídolo de todos os chefes, também chamado de Deus vivo da culinária, Monsieur Alain Bocuse, que pelo nome deve ser francês. Aquela era a primeira vez que Yeon via Alain pessoalmente, e ele não parecia nem um pouco satisfeito provando a comida dos outros participantes. Yeon observava ele julgar os pratos de seus concorrentes e por onde ele passava, suspiros de desespero seguiam. Até que chegou sua vez. Tomando fôlego, ela explicou o prato. Carne bovina, cozida em temperatura alta em molho de soja de 300 anos, preparada com cogumelos shiitake e defumada em fogo de palha. E o molho secreto que ela mencionou antes foi nada mais nada menos que um molho feito de xarope de cidra fermentado por 4 anos. Apreensiva, ela observou Alain provar seu prato. Coreia. França, disse Alain após experimentar. Um sabor que une os dois mundos. Se tivesse que resumir isso, seria delicioso pra caramba. E aquele era o prato vencedor. Ele não tinha mais nada a dizer. A vencedora do Cuisinier d'Or daquele ano era a atordoada chefe Yeon Ji-young, da Coreia. A cena muda, embora ainda estejamos na Cidade do Amor. Yeon está falando ao telefone, gabando-se de ser a vencedora do programa de culinária e que agora é a chefe mais famosa da era. Nem parece que estava quase catatônica ao saber que era a vencedora. Está até na capa da revista mais famosa do mundo, puro glamour. Alguém entra e diz que precisa conversar com ela. Ao ouvir o que a mulher tinha a dizer, ela se despede da outra pessoa dizendo que tinha uma reunião importante. Enquanto procurava algo para vestir, ela pensava que aquele seria o primeiro encontro oficial dela com Alain Bocuse e queria causar uma boa impressão. Enquanto se olhava no espelho, ela não conseguia deixar de se sentir orgulhosa de si mesma. Ela havia conseguido, afinal, tinha vencido o concurso e recebido uma oferta para ser subchefe do próprio Deus vivo da culinária, Alain Bocuse. Ela sabia que dali em diante a vida dela só iria melhorar. Mas os pensamentos dela foram interrompidos pelo telefone tocando. A voz do outro lado perguntou se estava falando com Yeon Ji-young e confirmou, e adiantou que não teria tempo para mais entrevistas ou sessões de fotos. A sua agenda estava cheia.
No entanto, a pessoa do outro lado da linha disse que não era nada disso, que estava procurando para falar sobre o pai dela, o Sr. Yeon Sang-woo. Ficando surpresa, ela perguntou se tinha acontecido alguma coisa, toda a alegria que estava estampada na cara dela sumindo no mesmo instante, enquanto ela ouvia que seu pai estava em coma. O feliz dia ensolarado da nossa prota acabou se transformando num dia chuvoso. Enquanto dirigia, seus pensamentos se voltaram para seu pai e para o passado. Havia sido seu pai quem a iniciou no caminho da culinária e também foi aquele que tentou impedi-la de seguir esse caminho. Seu pai era um historiador famoso, um homem respeitado e reconhecido por todos, mas o pai que Yeon lembra era um homem que estava de costas para ela, enterrado em meio aos livros, não virando nem mesmo quando ela chamava. Um dia, curiosa, quando ela ainda era uma criança, ela encontrou um livro que mudaria toda a experiência dela no ensino médio. Um livro desgastado chamado Mangun-hok. Era um livro de receitas e quando ela viu as receitas, tudo mudou. E foi assim que começou sua vida como chefe. Seu pai não ficou nada satisfeito com isso, dizendo que ela era patética por deixar a faculdade para cozinhar. Ele gritou dizendo que somente sobre o cadáver dele ele deixaria ela fazer aquilo. Então ela gritou de volta perguntando desde quando ele se importava com ela para ser contra os planos dela, surpreendendo seu pai. Ela continua dizendo que ele nem sabe o que ela quer. A própria filha dele. Ele não tinha o direito de arruinar os seus sonhos, então ele deveria observar o sucesso que ela estava destinada a alcançar. Ela ia provar que ele estava errado. Desde aquele dia, faziam 7 anos que ela tinha saído de casa, e agora, depois de tanto tempo, a notícia que ela recebe é a de que seu pai estava em coma. Yeon pressionou os dentes com raiva, perguntando se aquela era a vingança dele. Finalmente, quando ela havia conseguido alcançar o seu sonho, mas, enquanto ela se perdia em frustrações, o farol de um caminhão desgovernado iluminou seu rosto assustado. Rapidamente, ela pisou no freio e girou o volante tentando escapar da iminente colisão e, em vez disso, seu carro foi lançado para fora da estrada e caiu no rio. Enquanto seu corpo afundava, ela se perguntou se aquele realmente era o fim. Tudo que ela queria era apenas cozinhar, só isso. Enquanto ela afunda cada vez mais, o espírito de chefe dela mesma estende a mão e garra o pulso. No instante seguinte, Yeon está respirando como se a vida dela dependesse disso e realmente depende. Tossindo e engasgando, ela disse que pensou que iria morrer, agradecendo a Deus por estar viva, só que, ao olhar para cima pela primeira vez, ela se depara com olhares hostis em sua direção. E assim como ficou após vencer o concurso, sem entender absolutamente nada, ela se viu sendo presa. Ajoelhada em um pátio e rodeada de pessoas, Yeon se perguntava se aquela era uma pegadinha e se perguntava onde ela estava. Mas olhando para as expressões assustadas daquelas pessoas, ela se perguntava se realmente era uma brincadeira. Um velho apontou o dedo e a chamou de mulher demoníaca. Diz que havia visto com seus próprios olhos ela se arrastando para fora da água. Outro começou logo a rezar, outro disse que aquilo poderia ser um desastre para o país inteiro. Assustada, Yeon se perguntava por que aquelas pessoas estavam agindo assim. Ela estava até calma, mas quando um deles disse que as roupas dela pareciam de um mendigo, ele disse que ele também deveria olhar para as próprias roupas. Um homem chegou e disse que era para todo mundo calar a boca. Todas as pessoas se ajoelharam e o saudaram, chamando-o de Lorde. Ele se apresentou como Hong On-guk, um Maccabi. Maccabi é o assistente do governador provincial. Ele olhou para a nossa prota e disse que deveria contar como uma estranha como ela veio parar naquele lugar. Atordoada, Yeon questionou se aquilo era uma filmagem de um programa histórico. Sua pergunta lhe rendeu um tapa na nuca. O guarda chamou de insolente e questionou se ela não consegue responder uma pergunta. Sentindo a dor no tapa na nuca foi quando ela percebeu que tinha algo errado. As pessoas deveriam acordar depois de levar um tapa, certo? Com um galo enorme na cabeça, ela disse que é coreana. Uma cidadã da Coreia e começa a citar coisas coreanas como BTS. O Maccabi Yeon-guk se vira para um guarda e pergunta se o lugar chamado Coreia existe, ao que o guarda responde que nunca ouviu falar, mas que ao sul do Reino Ryukyu tem umas ilhas e pode ser uma dessas. Reino Ryukyu é como Joseon chamava Okinawa antigamente. Então, o Maccabi pergunta como a Yeon veio desse lugar chamado Coreia para Joseon. Yeon pensou que aquela pergunta era absurda. Afinal de contas, Coreia era Joseon. Coreia era o nome moderno para Joseon, então, do que diabos eles estavam falando?
Então ela lembrou que o acidente havia acontecido na França, então como ela tinha ido parar na Coreia. Então ela levou outro tapa na cabeça por não ter respondido. Nisso ela olhou para ele como se pudesse arrancar a alma dele do corpo, deixando o guarda nervoso. Mais uma vez, o velho a chamou de mulher demônio, disse que era só olhar para a aparência bizarra dela, que tinha uma língua perversa, embora falasse a língua deles com facilidade. Ele havia vivido por décadas e nunca tinha visto um ser tão bizarro. Nossa mana não ficou muito feliz com as palavras do velho. As pessoas logo começaram a concordar com o velho linguarudo, dizendo que aquele era um presságio terrível e que Yon era de fato uma mulher demônio. E que os impostos já estavam esmagando, então se o demônio trouxesse a fome esse ano, todos iriam morrer. Por isso deveriam jogá-la de volta na água para os espíritos não ficarem com raiva. O Maccabi é um Gu que gritou para fazer em silêncio, então perguntou se eles não tinham esquecido da lei que não podia matar um estrangeiro sem questionamento adequado. Se ela não consegue nem explicar como chegou aqui, isso é realmente suspeito, disse ele. Yon chamou ele para conversar, mas o Maccabi gritou para trancá-la na prisão. E lá estava Nossa prota presa mais uma vez. Então a cena muda para o Maccabi, se perguntando quem é nossa prota, antes de suspirar e olhar para o céu. No dia seguinte, eles teriam a visita de um par notório de pai e filho, o vice-ministro do trabalho Ing Sa-hong e seu filho, o secretário-chefe real, Ing Sung-jae. Meu pai me avisou várias vezes para não ofender aqueles dois, pensou o Maccabi. Aqueles homens são os verdadeiros poderes da corte. Por isso, no dia seguinte, eles não deveriam causar nenhum problema. E ainda assim, uma mulher demônio aparece nesse momento crítico e joga as pessoas no caos. E aqui está nossa prota fazendo cosplay de Samara coreana. E um Gu que não queria nem pensar no que aconteceria se esses rumores chegassem aos ouvidos do rei. Ele pensa que aquela visita não era apenas sobre o cargo do pai dele como governador da província. Mas antes que seu pensamento se estendesse, ele é abraçado por trás por uma garotinha, que o chamou de pai, dizendo que já estava ficando tarde e que ele deveria ir descansar. Ele encarou a filha e tocou sua cabeça, dando um sorriso, dizendo que ela havia crescido. Ao mesmo tempo, ele pensava que a sobrevivência da família estava em jogo. No dia seguinte, lá estavam o par de pai e filho, se dirigindo à casa do Maccabi. Eles conversavam sobre Hong Guidao, pai do Maccabi, e como, ultimamente, ele estava do lado ruim de sua majestade. O filho disse que é porque ele esconde sua verdadeira face, ao que o pai concorda sorrindo, achando graça que alguém pudesse desafiar as ordens do rei. O filho então disse que aquela era a oportunidade deles. Deveriam usar aquela recepção para encurralar Hong Guidao, para garantir ainda mais o favor do rei. Para isso, deveriam se aproveitar dos pontos fracos de Hong Guidao. O pai disse que é improvável que Hong se dobre tão facilmente. Ao que o filho, com um sorriso de raposa astuta, disse que tem um plano. De volta ao Maccabi, é um Gu que gritava com uma mulher ajoelhada, perguntando se realmente os cozinheiros e empregados que deveriam estar fazendo a refeição tinham sumido. A mulher se curva e pede perdão, dizendo que havia sido sua negligência que levou a isso. Colocando a mão na cabeça enquanto suava frio, o Yeongguk se perguntava o que deveria fazer agora. Os convidados eram extremamente exigentes com a comida, quando eram convidados para uma recepção. Não importa quanto esforço seja colocado na refeição, eles sempre criticavam, não importa o quão bobo fosse o motivo. E se isso acontecer, deve-se pagar propinas para apaziguá-los. Se não puder fazer isso, você perde o cargo. Ou enfrenta interrogatório e tortura no tribunal estadual, um lugar onde os criminosos eram interrogados com métodos de tortura. Para Yeongguk estava claro, os empregados e cozinheiros fugiram com medo do que poderia acontecer. Se isso não fosse resolvido, seu pai e sua filha iriam sofrer as consequências. De repente, algo lhe veio à mente. Ele chamou por Dokshu, que logo entrou na sala o cumprimentando. Esse é o chefe dos escravos do governo. O Maccabi ordenou que ele trouxesse os prisioneiros. De volta à nossa prota, ela está conversando com seu companheiro de cela. Ele questiona se os rumores são verdadeiros, se as pessoas estão mesmo chamando-a de Lady. Yon diz que não, e questiona o que isso quer dizer afinal. Seu companheiro pergunta se ela tem algum talento especial. Frustrada, Yon pensa que realmente estava em uma situação séria. Ela havia passado a noite inteira conversando com aquele homem, e não importa o quanto ela tentasse explicar sobre si mesma para ele não compreendia a situação em que ela se encontrava. Ela não tinha mais como negar. Aquele lugar era muito parecido com a Era Joseon. De repente, Yon se assusta com a aparição repentina de alguém que ela nem tinha reparado. A pessoa se desculpa e se apresenta como Bong Sendal. E o homem com quem Yon esteve conversando é o irmão mais novo, Bong-gu. Ele diz que Yon não parecia muito bem, e diz que se ela conseguisse sair dali, deveria procurar um médico. Nossa prota questiona se ele também não acreditava nela. Ele diz que ela deveria parar com aquilo, pois já estava começando a lhe assustar. Suspirando, ela se perguntava se realmente havia chegado na Era Joseon. De repente, barulho de passos foram ouvidos.
era o chefe dos escravos do governo, Dok-Shu. Chamando Yeon de Lady, ele diz que ela e os outros dois saíssem da cela imediatamente. Bong Sendal questiona se eles realmente cometeram um crime que merece a morte. Dok-Shu só manda ele calar a boca. Sem entender, Yeon questiona para onde eles os estão levando. Bong Sendal diz que no final daquele caminho fica o campo de execução, deixando nossa prota aterrorizada. Desesperada, ela pede que a deixem ir, pois ainda tem muitos sonhos para realizar. Bong Sendal está ajoelhado pedindo para pouparem sua vida. Mas todos se surpreendem quando no final da estrada não havia um campo de execução, e sim uma cozinha. O Maccabi Eun-guk já os estava guardando, assustando nossa prota. Ele questiona se aquela cozinha não lembrava dos velhos tempos, mas o Maccabi não estava falando com ela, e sim com seus companheiros de cela. Eun-guk questiona, retoricamente, se não havia sido eles que venderam carne de cachorro dizendo que era de cabra branca, e esse foi o crime que os colocou na cadeia. Bong Sendal tentou se defender, dizendo que eles realmente acreditavam que era carne de cabra e não de cachorro. Não acreditando em suas palavras, Eun-guk disse que eles dariam uma última chance de viver. A partir daquele momento, eles deveriam preparar a comida. Confusa, Yeon questiona se era realmente aquilo. O Maccabi confirma e os informa que o pai e o filho da família In chegariam em breve e por isso eles deveriam tomar um cuidado especial no preparo da refeição. A informação assustou os irmãos, fazendo nossa prota perguntar o que era o problema. Mas ninguém lhe deu respostas. Eun-guk apenas ordenou os guardas a escoltar os três para a cozinha. Já na cozinha, e vestida a caráter, Yeon não conseguia acreditar que só tinha um único ingrediente: bife. Não havia como trabalhar com apenas aquilo. Bong-gul disse que ela deveria desistir. Seu irmão mais velho concordou. De qualquer forma, estamos todos mortos, disse ele com pesar. Yeon questiona por que eles estavam assim, já que disseram que os libertariam depois deles cozinharem. Bong Sendal disse que ela não sabia de nada. Por acaso ela não tinha ouvido falar para quem eles deveriam cozinhar? Yeon questiona se eram pessoas tão importantes assim. Bong Sendal explica sobre o pai e o filho da família In. Diz que são conhecidos por todo o país e que destroem tudo o que não os agrada. São extremamente seletivos com o que comem, e foi justamente essa a tarefa que eles deram. Aquilo era basicamente uma sentença de morte. Sorrindo, nossa prota pergunta se era aquilo então, e diz que realmente não sabiam quem ela era, e por isso estavam agindo assim. Arregaçando as mangas, ela diz que não importa quão exigentes sejam os convidados, hoje ela ia garantir que eles gostassem da comida. Ela diz que se quiserem viver, deveriam seguir a liderança dela a partir dali, pois quando se trata de cozinhar, ela se garantia. De volta ao Maccabi Eun-guk, Dok-Shu questiona sobre os planos do Lorde. Por que ele deixaria a comida com aquelas pessoas? Não deveriam pelo menos mobilizar os escravos do governo? Eun-guk diz que os escravos do governo pertencem apenas ao escritório. Se usarem, a responsabilidade cairia sobre o gabinete da província. Diferente dos prisioneiros que eram apenas vagabundos vigaristas sem nenhuma ligação com a família deles. Então, quando algo der errado, toda a culpa cairá nos prisioneiros, e não sobre eles. Essa também seria uma forma de lidar com a mulher demônio. Como dizem por aí, 2 coelhos com uma cajadada só. De volta à nossa chefe, Bong-gul está reclamando que não importa o quanto tente, ele não consegue cortar a carne. Yeon vai checar a carne e percebe que é dura, vermelha escura e quase sem gordura. Provavelmente veio de um boi usado na agricultura. Bong Sendal chega chamando uma cesta cheia de vegetais em seus braços. Yeon o elogia pelo bom trabalho. Ele se gaba disso. Usando a boa e velha psicologia, nossa prota, com os olhos cheios de lágrimas falsas, diz que não importa o quão bom Sendal seja, ele provavelmente não conseguiria cogumelos, e o pobre Sendal saiu correndo dizendo para deixar isso com ele. Olha só o sorriso de vilã da nossa prota. Analisando os vegetais, ela pensa que são muito diferentes dos que ela usava nos tempos modernos. Como ainda não foram cultivados seletivamente, eram vegetais pequenos e de textura dura. Ainda assim, o aroma natural deles era muito rico. Além desses vegetais recém-colhidos, só havia rabanete seco, sem contar que a maior parte estava conservada em molho de soja, como o jamadi. Ela pensa que se diluir e misturar bem com o prato, ficaria muito saboroso. No entanto, o maior problema era a dureza da carne. Como ela deveria cozinhar aquela carne? De repente, uma lembrança lhe atingiu. Aquela situação era exatamente a que estava escrita naquele livro que ela tinha visto na infância, o Mongon Rock. Naquele instante, o pobre Bong Sendal retornou, dizendo que tinha ido até a montanha de trás e voltado com cogumelos shiitake. Yeon diz que tem um último pedido para ele. Ela precisava de papel handi, que foi o mesmo tipo de papel que ela usou para acender o fogo na competição culinária no início da obra. A cena muda para a chegada da dupla de pai e filho, com Eun-guk indo os receber. Ele se apresenta como o Maccabi da província de Gyeonggi e que prestava respeito ao ministro do Trabalho e ao secretário-chefe real.
Im Sahong, o pai, diz que já faz muito tempo e questiona como está o Lord, pai de Ong-uk. Ele responde que o pai está bem graças ao ministro, ao que Sahong diz que isso é uma sorte. Suando, Ong-uk diz que só pode agradecer ao rei e ao ministro por isso. Rindo, Sahong diz que está ansioso para ver o Lord em breve. Sentados frente a frente, o Lord Hong, pai de Ong-uk, diz que é surpreendente receber tais figuras ali. Ao que Im Song-jae diz que a caminhada até ali era curta, então qual era o problema disso? E continua dizendo que para o Lord Hong ver isso como uma dificuldade, ele se pergunta quais fardos ele deve estar carregando. Im Song muda de assunto ao dizer que Vossa Majestade, o rei, está profundamente perturbado. Ele diz que já faz um tempo desde que o rei havia ordenado que as terras em torno de 4 quilômetros das muralhas do castelo fossem transformadas em campos de caça. No entanto, no caminho até ali, ele ainda tinha visto plebeus que não tinham ido embora de suas casas. Ong-uk, com raiva, pensava como era possível as pessoas que viviam ali há anos serem obrigadas a saírem de suas casas apenas para criar mais campos de caça para o rei. E mais, aqueles dois estavam fazendo parecer que as pessoas que não saíram ainda eram por ordem dele e de seu pai, de modo a parecer que eles estavam indo contra as ordens do rei. Os pobres lutam para sobreviver dia após dia, disse o Lord Hong. Então parece que o pedido ainda não chegou até eles. Eles iam dar um jeito nisso, continuou o Lord Hong. Im Song-jae disse que parecia que o Lord não estava levando a sério a ordem do rei. Os rumores na capital apontavam que o governador parecia abrigar pensamentos traiçoeiros em relação a Vossa Majestade, o rei. Ong-uk foi rápido em dizer que aquilo era bobagens e mentiras. Im Song-jae diz que para evitar as suspeitas deve haver provas. Sorrindo como uma maldita raposa, ele diz que ficou sabendo que Ong-uk tem uma filha. Ele diz que todos sabem que ele é o secretário-chefe real e que está sempre procurando mulheres para o rei, e questiona o que Ong-uk acha de oferecer a filha a Vossa Majestade. Cara, eu não consigo nem dizer o quão absurdamente errado é isso aqui. Explicando, esse ato de procurar mulheres para o rei é chamado de Chae-hong, só no caso de aparecer esse termo no futuro. Im Song-jae continua dizendo que se a filha de Ong-uk servisse o rei, ninguém poderia duvidar da lealdade do Lord Hong. Notando o silêncio, sorrindo como malditas cobras, Im Sahong pergunta por que eles não estão respondendo. Ong-uk se viu sendo estrangulado pelas duas cobras à sua frente. Para o alívio dos Hong, um grito chamou a atenção. Dek-chou estava repreendendo alguém. O Lord Hong questionou o motivo da perturbação, Dek-chou se desculpa e diz que não é nada sério. O Lord Hong diz que quer saber a verdade. Ajoelhando-se, Dek-chou diz que os cozinheiros que prepararam a comida insistem que ela deve ser servida quente e que eles já trouxeram os pratos até ali. Lord Hong começou a passar mal com isso, ou fingir. Im Sahong e o seu filho soltam uma risada. Im Sahong estava pensando que isso foi fácil e ordenou que trouxessem a comida, que foi então servida aos 4. Pai e filho observam com deboche nossa prota e seus companheiros. Olhando para a comida, Im Sahong questionou se seria somente aquilo. Parece que não foi somente os plebeus que sofreram com a fome naquela província, disse Im Song-jae. Lord Hong olha para o filho, perguntando em um sussurro qual era o significado daquilo, ambos suando frio diante da situação. Mas é que Ong-uk pensou que era exatamente como ele havia planejado. Agora eles iam provar a comida e não iam controlar a raiva. E quando isso acontecer, ele vai condenar os cozinheiros à morte, provando sua lealdade à família Im e ganhando a confiança deles. Ele só não contava que ao provar a comida da nossa prota, tanto o pai quanto o filho ficariam maravilhados com o sabor. Im Sahong estava pensando que aquilo era impossível. Como uma carne poderia derreter daquele jeito na boca? Um dos dois disse que aquele parecia ser o sabor dos céus, elogio que pegou os irmãos Bong de surpresa. Na verdade, pegou todos eles de surpresa. Nossa prota sorriu satisfeita ao ouvir um deles perguntar o que no mundo era aquilo. É claro que eles não saberiam, pensou ela. Aquela carne foi cozida com um método muito especial. Voltando um pouco no tempo, vemos Bong Seon-dal retornando com um papel range que a prota havia pedido. A prota então explica que o método de cozimento que usaria se chamava sous vide, um método de cozimento de ingredientes em baixas temperaturas a vácuo. Nos tempos modernos é bem mais simples. Bastava colocar o ingrediente em um saco plástico, remover o ar, mergulhar em água morna a cerca de 55 graus e cozinhar lentamente. Mas não havia nada disso ali. Por isso, ela ia cobrir várias camadas de papel range com o óleo e usar isso no lugar do saco plástico. Isso resolveria o problema do saco. No entanto, a parte crucial do sous vide era a temperatura da água. Ela não tinha um termômetro, mas sabia que a água ferve em 100 graus. E a água em temperatura ambiente fica em torno de 20. Então ela precisava ajustar a proporção das duas coisas para que a água ficasse em torno de 55 graus.
E a única coisa que ela tinha para manter essa temperatura eram os seus próprios sentidos. Tendo feito essa receita inúmeras vezes antes, ela confiava em seus sentidos para manter a temperatura ideal. E ela fez isso medindo a temperatura com a própria mão. Não façam isso em casa, crianças. Cozinhando a carne enrolada em papel hand coberto de óleo, eles fizeram um sous vide ao estilo coreano. De volta ao presente, Im Sa-hong, com a boca cheia, ainda perguntava como tal sabor era possível. Ele disse que seria uma pena apreciar tal comida sem vinho e questionou ao Lord Hong sobre a bebida. Kyung-guk logo ordenou que trouxesse o melhor vinho que eles tinham. Pouco tempo depois, lá estava Im Sa-hong ao ponto de chorar, dizendo que estimava o Lord Hong profundamente. Disse que tudo o que havia falado até aquele momento havia sido por ordem do rei, e pediu desculpas por isso. O Lord Hong foi rápido em aceitar as desculpas, suando mais do que em toda a sua vida. O próprio Kyung-guk parecia pasmo com a reviravolta. Ele não acreditava que um prato poderia comovê-los tanto e não pôde deixar de se perguntar se a mulher estranha era realmente alguma lady. O movimento de Im Sung-jae chamou a atenção. De sua manga, ele retirou o medalhão Chai Hong, explicando de novo. Chai Hong é o ato de selecionar uma mulher para o rei. E o medalhão é um símbolo de autoridade que permite Im Sung-jae fazer exatamente isso. Kyung-guk pensou que mesmo após tal refeição, eles ainda estavam cobiçando levar a sua filha. Ele observou enquanto Im Sung-jae se colocava de pé. Enquanto isso, os irmãos Bong estavam agradecendo Yan por ter os salvado, questionando como eles poderiam retribuir tal graça. Enquanto isso, o medalhão Chai Hong estava sendo erguido. Para presentear Vossa Majestade, eu encontrei a Chai Hong, anunciou Im Sung-jae. A cena muda para um homem que observa um animal morrendo após ser atingido por uma flecha. Ele avança até o animal moribundo e arranca a flecha dele. Nesse instante, alguns guardas se aproximam correndo e o chamam de Vossa Majestade. Um deles diz que aquele era o veado favorito do falecido rei. O rei ignora aquelas palavras e questiona se Im Sung-jae ainda não havia chegado. O guarda responde que ele já está a caminho depois de ter terminado a coleta de impostos. Sorrindo, o rei diz que espera que dessa vez ele traga uma mulher de seu gosto. No que parece ser o palácio real, uma mulher está se banhando enquanto servas aguardam suas ordens ao seu redor. Ela questiona se Sung-jae havia trazido novas candidatas a Upyong, ou seja, cortesãs habilidosas em música e danças vindas de várias regiões. A serva confirmou que sim e a chamou de concubina real. A concubina diz que Sung-jae provavelmente trouxe várias inúteis novamente e que o rei nem olharia para elas. Ela diz que sabe da visita dele ao governador Hong, de Gyeonggi, questionou então se dessa vez ele administrou corretamente a cobrança de impostos que ela havia solicitado. A serva confirma que sim. No entanto, quem cuidou da coleta de impostos não foi a filha da família Hong, e sim uma estrangeira, provavelmente se referindo à nossa prota. Tal informação não caiu bem para a concubina se a expressão dela diz alguma coisa. Ela treme de raiva só de pensar em Hong Gi-dao, no caso, o Lord Hong. Ela lembra-se de uma conversa que ouviu entre o Lorde e o Imperador. O Lord Hong dizia que as queixas do povo estavam altas e pedia para que o rei corrigisse os assuntos do Estado. Ele afirma que é impróprio uma concubina real discutir assuntos de Estado e que, por isso, as leis do palácio estavam desmoronando. O plano da concubina para lidar com o governador Hong era simples: trazer a filha dele para o palácio a fim de controlar as ações dele. No entanto, Im Sung-jae havia ousado ir contra suas ordens e, ao invés de trazer a filha da família Hong, trouxe uma estrangeira. A serva explica que não sabe de todos os detalhes, mas Im Sung-jae havia escolhido a estrangeira pessoalmente e ficado satisfeito com isso. A concubina pergunta onde está a nossa prota. A serva diz que ela será levada para a cozinha real após se vestir adequadamente. Saindo da banheira, a concubina diz que elas irão para a cozinha real agora mesmo. E eu já tô vendo que o que essa cobra tem de beleza, tem de veneno. Seu nome é Jang Lak-su, concubina real, júnior de 3ª classe. Ainda não sei o que isso quer dizer, mas deve haver uma explicação futuramente. Finalmente retornamos para nossa prota, que foi vestida por um grupo de mulheres que ficaram encantadas por sua beleza. Uma delas comenta que ouviu dizer que Yen veio de terras bárbaras. Outra comenta sobre a cor do cabelo dela ser estranha e pergunta se ela nasceu assim. E outra ainda diz que esses bárbaros provavelmente não comem direito, já que a prota é muito magra. E dá pra ver que ela tá adorando esses comentários. Yen então lembrou de como tinha ido parar naquela situação. O secretário-chefe real, Im Sung-jae, simplesmente apontou para ela e disse que ela iria com ele para o palácio, e quando chegou ali, ela foi simplesmente manipulada como uma boneca. Suas lamentações foram interrompidas pela chegada de uma mulher mais velha, dizendo que seria a chefe das damas da corte e queria supervisioná-las. Todas se curvaram e a cumprimentaram. Yen questionou a garota ao seu lado o que significava ser chefe das damas da corte. A garota apenas disse para ela ficar quieta. Essa interação, no entanto, não passou despercebida pela mulher mais velha, que logo questionou a Yen o porquê de ela estar ali.
Ao vê-la confusa, a chefe explica que aquele lugar é apenas para as damas da corte responsáveis pela música e pela dança. O local da nossa prota é a cozinha real. Ian parecia surpresa e encantada, comentando que não esperava ver pessoalmente algo que só via em dramas históricos. A chefe das damas da corte diz que, se ela já tinha visto o suficiente, deveriam ir. No pátio da cozinha real, algumas mulheres estavam reunidas. A dama explicava que elas eram candidatas a se tornarem damas da corte que cozinhariam na cozinha real, mas apenas algumas delas seriam selecionadas para isso. Entre elas, nossa prota se perguntava se deveria se tornar uma dama da corte. Uma garota ao seu lado diz que aquilo era para selecionar uma dama da corte para servir o rei durante as refeições, fazer coisas como gerir o braseiro, atender os pedidos do rei. Então, para isso, é preciso saber cozinhar. Ao questionamento de Ent se aquilo era sério, a mulher responde que sim, e que os rumores dizem que se Sua Majestade não gostar da comida, ele pune severamente a dama que serve a refeição. Ian questionou por que puniria a dama, mas antes que terminasse as suas indagações, um anúncio foi feito. A concubina real estava ali. Todas se ajoelham diante da concubina, exceto a nossa prota, que olha para os lados totalmente perdida. E ao invés de seguir os exemplos das outras mulheres, ela curva metade do corpo e ainda diz que é um prazer conhecer a concubina. Eu não sei vocês, mas se eu for parar em outro mundo, ia ser uma Maria vai com as outras. O que os outros fizessem, eu copiaria. Sua atitude chocou as chefes das damas da corte, que rapidamente explicou que Ian era estrangeira e não havia aprendido etiqueta ainda, pedindo que a perdoasse por isso. Com uma expressão extremamente serena e calma, a concubina diz que está tudo bem. Se ela é de uma terra estranha, então tal comportamento é compreensível. Mas enquanto fala isso, ela está analisando a prota, percebendo que aquela era a mulher que Insundie havia selecionado pessoalmente e ficado satisfeito com isso. A concubina não achou que ela parecesse grande coisa à primeira vista. No entanto, o conselheiro-chefe real não a teria trazido sem motivo. A concubina então questiona se não era uma quantidade desnecessária de damas da corte, ao que a chefe das damas confirma e diz que estava planejando selecionar apenas algumas delas. A concubina diz que uma é suficiente para servir o rei, enquanto pensa em Sundie e no Lord Hong, dizendo que sabia que eles estavam procurando uma mulher para substituir o lugar dela como concubina real. Então ela sugeriu que seria melhor escolher a dama da corte com base na comida feita hoje. E a chefe das damas concorda rapidamente. Então, olhando para Ian, a dama diz que, exceto por uma delas, no caso a vencedora, era para executar todas as outras candidatas. Falei que essa aí não é uma flor para se cheirar. Não muito longe dali, um servo estava contando a In Sahong e ao seu filho, In Sundie, sobre as ações da concubina. Sahong custava acreditar que a terceira concubina estivesse sendo tão ingrata. Ela era uma mulher da vida, se é que vocês me entendem, que havia conseguido o favor do rei e acabou se tornando concubina, e agora agia como se fosse o próprio rei e atrapalhava suas ações. Virando-se para o filho, ele perguntou aos gritos o que deveriam fazer agora, visto que trazer a cozinheira ao invés da neta do Lord Hong atraiu a ira da concubina Jang Noxu. Despreocupado, Sundie disse para o pai não se preocupar. Noxu havia se tornado concubina por causa dele, já que foi ele quem apresentou ao rei. Por isso, não havia ninguém que conhecesse o coração de Sua Majestade como ele. A cozinheira era a mulher perfeita para afastar o olhar de Sua Majestade da concubina Noxu, concluiu Sundie. De volta à cozinha, vemos nossa protinha suspirando, enquanto pensava que não fazia muito tempo que ela cozinhou para salvar a própria vida na casa do Lord Hong. E agora ela está em outra competição culinária. Com um olhar desesperado, ela se perguntou por que o diabos daquelas coisas estavam acontecendo com ela. Ian lembrou das instruções da competição. Não deve levar mais de 2/4 de hora, aproximadamente 30 minutos, para finalizar o prato. Os ingredientes estavam à disposição. Quem colocasse a mão no ingrediente primeiro poderia usá-lo. Todos pareciam apreensivos e só se mexeram quando a concubina que ditava as regras questionou o que elas estavam fazendo, se nenhuma delas valorizava sua própria vida. Bastou isso para a verdadeira competição começar. Num piscar de olhos, todos os melhores ingredientes foram levados, e tudo que ela conseguiu pegar foi uma galinha, alguns ovos, um pouco de vinagre, sal, um pouco de arroz glutinoso, farinha de trigo e óleo de canola. Suspirando, ela começou a se mexer. Primeiro encheu uma panela pequena com óleo de canola e colocou para ferver. Depois cortou o frango a fim de tornar a absorção dos temperos mais fácil. Quando percebeu que o óleo estava suficientemente quente, colocou um pedaço de massa feita com farinha de trigo e arroz. Fez isso para saber a temperatura do óleo, ao observar a velocidade com que a massa flutua do fundo até a superfície. Depois disso, mergulhou espetacularmente o frango na panela e deixou fritar por uns 20 minutos. Então, lá estava. O frango frito com pele crocante por fora e suculento por dentro estava pronto. Naquele instante, até mesmo as outras participantes estavam babando pelo cheiro. E ela estava toda satisfeita com as reações, afinal de contas, quem no mundo resistiria ao frango frito? Até o povo de Joseon ficaria surpreso ao provar. No entanto, havia uma certa concubina mal amada a observando.
dizendo que era pra prota rir enquanto pudesse. Pra ela não importava o quão bem o prato da nossa prota estivesse, no fim, seria ela que decidiria o que seria servido na mesa real. Mas naquele instante, outra pessoa também estava sorrindo e entrou pelas portas da cozinha real. Ao ver o próprio Insungê, a concubina logo reclamou da entrada brusca e perguntou como ele ousava entrar ali daquele jeito quando ela estava decidindo quem seria a nova dama da corte que serviria as refeições do rei. E falando no dito cujo, olha ele aí, o próprio rei em pessoa apareceu, perguntando o motivo dela decidir uma coisa assim sem a presença dele. Diferente do Insungê, que anunciou alegremente a chegada do rei, nossa pequena Vibra estava suando frio ao cumprimentar sua majestade. As aspirantes a damas da corte logo se ajoelharam no chão ao perceber a presença do seu governante. Bem, nem todas, né? Nossa prota continuou lá, olhando para os recém-chegados. Sorrindo enquanto encarava a nossa prota, o rei diz que num evento tão divertido quanto esse, seria uma pena que ele não estivesse presente. Um pouco depois, todos os pratos foram dispostos em uma mesa para avaliação. O rei então questionou se aqueles eram os pratos feitos pelas crianças trazidas recentemente. A cobra mentirosa confirmou e disse que haviam preparado aquilo em surpresa para a majestade e que era para o rei aproveitar. A cara do Insungjae é a mesma que eu tô fazendo agora. Ele estava pensando no quanto a concubina era descarada por tentar matar secretamente as damas da corte, enquanto ela pensava que sabia dos planos dele de procurar uma substituta para ela e não deixaria isso acontecer tão facilmente. Limpando a garganta, Insungjae disse que aquelas foram as mulheres que ele selecionou de coração e alma, que era para o rei experimentar cada um dos pratos e escolher aquele que agradar o paladar do rei. Tô dizendo, é uma raposa mais ardilosa que a outra. Aquele que mais agradar meu paladar, você diz? Falou o rei enquanto se preparava para provar os pratos. Muito bem, vamos experimentar então. Enquanto isso, as candidatas estavam suando. Se era pela expectativa de conseguirem o cargo ou pela ameaça de morte que a concubina deu, só elas sabem. O rei provou o primeiro prato, disse que a comida não era ruim. No entanto, ele já conhecia aquele sabor. Como eu esperava, pensou a concubina. Nenhum prato comum poderia satisfazer o rei, já que ele é o maior crítico gastronômico do mundo, que pularia da cama para provar as iguarias mais raras existentes. E mesmo após as inúmeras iguarias oferecidas a ele até agora, não foram suficientes para satisfazer seu paladar. Sinto muito, Vossa Majestade, disse a concubina. Eu garantirei que elas paguem pelo crime de arruinar o apetite de Vossa Majestade. Curvada, Ion perguntou o que elas tinham feito de errado para ela ficar assim. No caso, para a concubina ficar com raiva. Sua colega mandou ela se calar ou levaria todas elas à morte. Ion ainda questionou quem era aquela mulher e descobriu que era consorte real. Nossa prota perguntou se era um título como de uma rainha e quis saber o nome dela. Quando soube que a concubina se chamava Jang Moksu, ela lembrou que já havia visto aquele nome nos livros de seu pai. Noksu era uma ex-Gizeng que ganhou o favor do rei. Segundo o ChatGPT, uma Gizeng eram mulheres que praticavam a profissão mais antiga do mundo, se é que me entendem. No entanto, nem todas tinham relações físicas com os clientes. Muitas apenas dançavam, conversavam ou tocavam instrumentos, semelhantes às geishas do Japão. De volta à história, ao perceber quem era aquela concubina, só então nossa Ion entendeu uma coisa. Se aquela era Noksu, aquele só poderia ser Yansangun. De todos os reis, ela tinha que ir justamente para o reinado de Yansangun. De repente, o rei reparou que ali havia um prato que ele nunca tinha visto. Era o que nossa prota tinha preparado. O rei comentou que era como frango, só que não era cozido nem grelhado. Ao fundo, a raposa Insungjae sorria pensando que, se era um prato nunca visto antes, só poderia ser Dion. O rei então provou o frango e sua reação fez a concubina acreditar que o prato feito por nossa prota era bizarro, a ponto de não atender os gostos de sua majestade. Ela até tinha ficado um pouco preocupada, mas não havia prato no mundo que agradasse o rei. Sorrindo satisfeita, ela continuava a pensar que o julgamento de Insungjae havia falhado ao confiar em nossa prota. Enquanto isso, o próprio secretário real a chamava de tola em pensamentos, dizendo que o tempo dela havia acabado. Adiantando-se até o rei, Noksu disse que parecia que a comida não agradava. Mas, para sua surpresa, o rei perguntou que bobagem ela estava dizendo, já que aquele era o prato real que ele esteve procurando, e fez essa cara de maluco.
devorando o frango. O rei pensava que sim, era aquele o sabor que ele esteve procurando desesperadamente. Desacreditada, observando o rei, a concubina pensava que era impossível. Sua Majestade era famosa por ser exigente com a comida. Ela não conseguia acreditar que ele havia realmente comido aquele prato todo. Atrás dela, Insung já parecia muito satisfeito. O rei então questionou quem havia feito aquele prato. Obviamente, nossa prota mais uma vez estava chocada demais para conseguir responder. Na verdade, todas estavam, já que ninguém deu um pio. Se aproveitando disso, a concubina se agarrou ao rei como uma sanguessuga e disse para ele sair dali e ir para os aposentos reais, já que havia ficado muito tempo. O rei disse que estava se divertindo, então por que deveria ir embora? A concubina disse que daquele jeito ele não conseguiria comer no banquete noturno. Insung já então concordou com a concubina e disse que era para o rei aguardar um banquete feito pela dama da corte que tinha preparado o frango. O rei então partiu com a concubina tiracolo, dizendo que estava ansioso pelo próximo prato. Assim que o rei se foi, as concorrentes de Yon começaram a lamentar, se perguntando se iriam realmente morrer, já que Yon aparentemente havia sido escolhida. Insung Jae apareceu e, satisfeito, parabenizou nossa prota, dizendo que a escolheu bem. Nossa prota logo lembrou que tinha sido ele que a arrastara até ali. Insung Jae se virou para sair e disse para ela seguir com ele. Já livres de ouvidos alheios, Sung Jae perguntou se ela estava surpresa e então se apresentou. Claro, não deixou de dizer que se não tivesse levado o rei até ali, ela seria morta pela concubina, Jang Nok-su. Yon questionou por que a concubina queria matá-la. Sung Jae explicou que foi porque nossa prota tinha sido escolhida por ele, assim como ele escolheu Nok-su para a concubina do rei. No entanto, a ganância de Nok-su havia crescido e ela não permitiria que tirassem o seu lugar no palácio. Por isso, toda mulher que ele trazia, a concubina dava um jeito de acabar com ela, pensou em Sung Jae. E mesmo que Yon tivesse sobrevivido naquele dia, a concubina continuaria indo atrás dela. Sung Jae disse para ela não se preocupar, ele seria o aliado dela dali em diante. Rapaz, se eu fosse a prota, não acreditaria muito não. Em resposta, nossa prota fez uma pergunta. Ela questionou se aquilo significava que ela não poderia sair daquele lugar. Isso só fez o cara rir até chorar. E aproximando-se ameaçadoramente, ele disse que aquele palácio não era um lugar que se poderia entrar e sair só porque queria. No momento em que se coloca os pés ali, a única saída é a morte. Sorrindo astutamente, Insung Jae perguntou se ela havia entendido que deveria segurar a mão dele para se manter segura. Ele garantiu que ela não deveria se preocupar, pois não pediria nada demais. Apenas que ela continuasse a cozinhar bem. Faça com que o rei deseje sua comida o tempo todo, disse ele. E quando ele e Nok-su compartilhassem uma refeição, nossa prota deveria compartilhar tudo que foi conversado entre os dois. Em outras palavras, nossa prota deveria ser os olhos e ouvidos dele ao vigiar a concubina. Percebendo o nervosismo de Yon, ele disse que ela não precisava ficar assim. Afinal, tudo o que ela deveria fazer era cozinhar bem. Nossa prota pensa que isso não era algo que se resolvia apenas cozinhando. No entanto, no segundo que ela recusasse, as coisas não terminariam bem. Apavorante, pensou Yon, tremendo, mas então ela se decidiu. Disse ao homem à sua frente que faria pratos que cativassem o coração do rei, enquanto pensava que se aquela fosse a única forma de sobreviver, não tinha escolha a não ser fazer o melhor. No entanto, havia algo que ainda a preocupava. Ela questionou o que aconteceria com as mulheres que cozinharam com ela mais cedo. Insung Jae diz que se Nok-su afirmou que elas iam morrer, isso certamente aconteceria. Desculpando-se, Yon questionou se poderia fazer um pedido. Desmanchando seu semblante feliz, Sung Jae perguntou o que pedido. Nossa prota, que tinha um bom coração, pediu para que as mulheres que não foram selecionadas não fossem punidas. Se ele fizesse isso, retribuiria fazendo o melhor prato que o rei já comeu em sua vida. Aquilo havia surpreendido Sung Jae, pois ela estava pedindo para salvar a vida das outras e não a dela mesma. Sorrindo novamente, ele disse que faria isso, mas, em troca, ela deveria capturar completamente o paladar do rei. Caso contrário, não seriam apenas as outras a perderem a vida. Yon recebeu a ajuda dos outros cozinheiros do palácio. Normalmente, uma nova dama da corte jamais pisaria na cozinha real. No entanto, lá estava ela dando ordens à torta e direito, já que havia recebido autoridade para comandar os cozinheiros temporariamente. Os melhores ingredientes haviam sido selecionados para o preparo da refeição, por isso o prato apresentado dessa vez vinha da alta gastronomia.
Pratos franceses de primeira linha usando técnicas sofisticadas e ingredientes premium. Pratos principalmente apreciados pela realeza e nobreza. A alta cozinha que tinha impressionado a realeza francesa certamente faria o mesmo com o rei Yan Sang-un de Joseon também. O problema era que ela ainda não tinha escolhido o prato principal. Ela precisava apresentar algo novo e delicioso para o rei, já que provavelmente ele havia provado de tudo o que existe. Sentando-se, nossa prota se questionou o que deveria fazer para satisfazer o paladar de Yan Sang-un. Seus suspiros chamaram a atenção de um senhorzinho que estava varrendo as folhas do pátio. Ele questionou se ela tinha algum problema. Nossa prota disse que não, mas isso não pareceu convencê-lo. Então ele comentou que se sentia vazio sem os excrementos de veado que sempre varre. Isso chamou a atenção de Yon. O senhorzinho então me disse que naquele dia o rei tinha matado um dos veados criados no palácio. Caçar era algo que o rei apreciava muito. Novamente, pensamentos sobre o livro que ela leu no futuro lhe veio à mente, pegando-a de surpresa, pois acabou de lembrar de uma das receitas. Era um prato que com certeza capturaria o gosto de Yan Sang-un. Sorrindo satisfeita, ela saiu correndo até a cozinha. Ao chegar, disse para eles trazerem o veado caçado pelo rei imediatamente. Enquanto encarava o animal, ela pensou no livro, o Manguan Hook, que tinha salvado sua vida quando cozinhou para a dupla de pai e filho na casa do governador. O livro parecia sempre lhe vir na mente quando ela se encontrava em crise, e daquela vez não seria diferente. Pegando uma faca, ela pensou que aquele prato era sua chance de sobreviver. O dia avançou e chegou o momento de o rei fazer a refeição real. Curvada diante do rei, Yon disse que iria lhe apresentar o veado cozido em pedra. Voltando alguns minutos antes da chegada de Yon aos aposentos do rei, vemos ele e a concubina Maksu. O rei se encontra pensativo enquanto ela tocava música em um instrumento de corda. A concubina tocava a melodia favorita de sua majestade, mas já havia percebido que ele não parecia estar apreciando. Ela então questionou ao rei se havia algo errado. Yan Sang-un disse que naquele dia a música não estava alcançando, e então questionou se a comida da nova garota ainda não estava pronta. Claramente ela não gostou nada de ouvir aquilo, mas antes que pudesse falar qualquer coisa, anunciaram ao rei que o jantar estava enfim pronto. Sorrindo, o rei soltou um "fale do tigre e ele aparecerá", antes de ordenar que servissem o jantar. As damas da corte avançaram com as mesas do banquete real. Enquanto aguardavam, a concubina olhou para o rei pelo canto do olho e se perguntou se ele gostaria daquele prato também. Então, seu olhar afiado se voltou para nossa prota, que estava toda nervosa diante deles. Olhando atentamente para Yon, a concubina se perguntou se o rosto dela sempre foi assim, claramente notando enfim a beleza de nossa protagonista. Sem perder tempo, Nok-Su se virou para o rei e perguntou o que ele achava dela atendê-lo durante a refeição. O rei negou e disse que naquela noite jantaria sozinho. Disse que ela havia trabalhado duro naquele dia ao selecionar pessoalmente as novas damas da corte. Desse modo, ela poderia voltar para os próprios aposentos agora. Então, ordenou que se aproximasse com a comida e que depois todos fossem embora, exceto pela garota nova. Sem outra opção, a concubina se despediu do rei e, ao passar por Yon, que estava ajoelhada no chão, pensou que a garota a irritava sem razão nenhuma. Quando enfim ficaram sozinhos, Yon pensou que aquele silêncio era sufocante. Ela se perguntou por que diabos o rei ordenou que apenas ela ficasse. Chamando sua atenção, o rei questionou o que ela estava fazendo, já que deveria explicar os pratos servidos. Dizendo a si mesma que se calmar, ela pensou que não deveria demonstrar nenhuma fraqueza diante daquele homem. Enquanto isso, o rei sozinho, provavelmente captando o nervosismo dela. Yon então começou a explicar que, para aguçar o apetite do rei, ela havia preparado tártaro, usando carne fresca, usando ameixa em conserva picante e pera doce para harmonizar o sabor. Quando ela ia falar do próximo prato, o rei ordenou que parasse e que experimentasse aquele primeiro. Sem entender, ela questionou isso e o rei disse para ela ir até ele e experimentar para verificar se havia veneno ou não. Ela disse que entendeu e foi até ele. Pegando um pedaço da comida e experimentando enquanto pensava que o próprio Yan Sang-un estava diante dos seus olhos. Após provar, ela disse que não havia nada de errado com a comida. Então o rei disse que agora ela deveria lhe oferecer um pedaço também. Olhando para ele atordada, o rei se inclinou na direção dela questionando se ela não tinha escutado ele. Então disse que era para ela dar comida na boca. Vendo ele tão de perto, Yon corou e se perguntou se Yan Sang-un era tão bonita assim. Sem perder tempo, Nok-Su coletou um pedaço da comida e timidamente ofereceu a ele. Quando terminou de engolir, ele perguntou se aquilo era realmente carne. Parecia a carne que ele sempre comia, mas por que o gosto era tão diferente? Então, sorrindo, ele perguntou qual era o próximo prato. E enquanto explicava, Yon sempre o servia na boca.
O primeiro foi mingau de leite enriquecido com cogumelos e vegetais. Depois um prato chamado foie gras, feito com fígado de ganso cozido. Tudo pareceu satisfazer o rei, que falou que entendia o motivo dela ter chamado a atenção de Insunjaê. Corando, Yon agradeceu, ficando grata pela reação ter sido boa. A Yon então apresentou o prato principal, língua de veado, um prato chamado de Nuksou. Então é explicado que nos tempos antigos os veados eram símbolos da realeza. Comer veado significava poder absoluto. Yon pensou que para um rei como Yan Sangun, que possuía um forte desejo de poder e um paladar extremamente sensível, nada poderia o satisfazer mais do que aquele prato. Quando ela falou que iria experimentar primeiro, ele disse que não era necessário, e ao invés dela o servir, ele mesmo pegou um pedaço e comeu. Enquanto observava, ela pensou que a escolha para o prato principal deveria ter sido acertada, mas por que ele não estava dizendo nada? De repente, Yan Sangun agarrou seu braço e disse que escolhia ela. No capítulo seguinte, vemos que a posição dos dois mudou. Yon agora estava ajoelhada diante do rei. Ele disse que na manhã seguinte Yon deveria ir ao Genjeonjeon, que é o salão onde o rei conduz cerimônias e assuntos oficiais. Yon ficou sem entender nada, mas o rei disse que ela veria por si só. Então, na manhã seguinte, lá estava Yon mais uma vez ajoelhada diante do rei, só que rodeada de ministros. O rei então disse que tinha algo importante para anunciar, e apontando o dedo para Yon, declarou que a partir daquele momento estava nomeando ela como chefe real da cozinha do palácio. Claramente, isso não agradou os homens presentes, enquanto Yon se perguntava se era isso que significava quando disse que a escolhia na noite anterior, ainda sem acreditar que ele realmente a faria chefe da cozinha real. Limpando a garganta, um dos ministros disse que aquilo era inaceitável. A posição de chefe da cozinha real era a posição mais alta entre os chefes do palácio. Como o rei poderia nomear uma dama da corte recém-empossada para tal posição? Isso desafiava a hierarquia do palácio. Então, em um coro, todos pediram para o rei considerar aquela decisão. Levantando-se de seu trono, Yan Sangun agarrou sua espada e a colocou no pescoço do ministro que acabava de falar. O rei então disse que se ele ainda conseguisse falar depois que cortasse a língua dele, ele ia considerar. Nisso, Insunjaé e seu sorriso de raposa interrompeu o que seria uma cena sangrenta, propondo uma competição culinária entre Yon e o chefe real atual. Yon olhou para ele friamente. Insunjaé, chamando a atenção do rei, disse que o chefe real era o mais habilidoso em culinária, então a posição de chefe real ficaria com aquele que provasse com a sua comida. A proposta pareceu agradar o rei, que, sorrindo, disse aos ministros que no dia seguinte haveria uma competição culinária para decidir quem liderará a cozinha real. Já na cozinha real, Yon e Insunjae conversavam. Ela o questionou sobre o que foi aquilo na reunião, já que ele tinha dito que tudo que ela precisava fazer era observar as conversas entre o rei e a concubina Nok-su. Insunjae disse que não esperava que isso chegasse tão longe. Aparentemente, o rei havia realmente gostado bastante dela. Sorrindo, ele disse que aquilo poderia ser uma coisa boa. Se ela vencesse a competição, ela conseguiria salvar as outras damas da corte. Ouvindo isso, Yon questionou do que ele estava falando, já que ele havia prometido que se o rei gostasse de sua comida, o próprio Insunjae pouparia a vida delas. Suspirando, ele disse que não queria voltar atrás em sua palavra, mas a concubina havia interferido. Ele mal havia conseguido impedir que elas executassem naquele dia. Então, para realmente salvá-las, precisavam de um plano sólido. Yon encarou atordoada. Insunjae concluiu que a única maneira de fazer isso era se nossa protaste se tornasse chefe da cozinha real. Então, sob o pretexto de precisar de pessoas na cozinha, poderia salvá-las. No entanto, se ela perdesse, ele não poderia prometer que elas manteriam suas vidas. Saindo, ele disse para não se preocupar muito. Ele acreditava que ela tinha uma chance e que era para fazer o melhor prato que ela tinha de modo a atender as expectativas do rei. E, falando nele, estava em seus aposentos com uma cobra enroscada em seu tronco. Ela disse que havia ouvido sobre a competição e questionou se era realmente verdade. O rei confirmou e ela questionou o motivo disso, já que, comparado ao atual chefe real, as habilidades de Yon deveriam ser inferiores. O rei sorriu e disse que seu paladar era preciso. Então, lembrando da noite anterior, ele disse que assim que provou o prato principal, ele soube que nunca havia experimentado um sabor tão bom antes. Dizer que era delicioso não era suficiente. Parecia que o mundo inteiro tinha se desenrolado em sua boca. De volta ao presente, ele sorria como o tirano que era. Então disse que estava ansioso para saber com qual tipo de sabor ela o surpreenderia da próxima vez. Nok-su encara o rei, pensando que nunca o havia visto tão animado. Se Yon se tornasse chefe da cozinha real, ela seria responsável por todas as refeições do rei, o que significa que teria mais da atenção de sua majestade. O rei era o maior gourmet de Joseon, certamente ele passará muito mais tempo com ela, o que diminuiria a atenção que ele lhe dá. Se mordendo de raiva, ela pensou que o olhar do rei deve permanecer somente nela, e por isso precisava de uma maneira de arruinar a competição. Então uma ideia
ideia lhe veio à mente. Chamando a atenção do rei, ela questionou se um tema para os pratos da competição já havia sido definido. Quando o rei disse que não, ela sorriu com malícia e sugeriu que o tema fosse um prato feito do peixe tainha. No dia seguinte, todos, inclusive os ministros, estavam reunidos para a competição. O rei parecia claramente apreciar o que estava acontecendo. Yan pensava que estava preparada para isso, mas não conseguia deixar de se sentir um pouco nervosa. No entanto, para salvar as outras garotas, aquela era a única opção que ela tinha. Ao seu redor, os ministros conversavam uns com os outros, querendo saber quem eles achavam que venceria a competição. Todos apostavam no atual chefe real. Mas ao ouvi-los, Yin Sun-jae não pôde deixar de rir e chamá-los de ignorantes. Disse que era para eles observarem com atenção, pois aquela mulher iria superar todas as expectativas deles. A concubina Nok-su chamou a atenção deles e disse que falaria o tema da competição. Yan foi pega de surpresa por isso. O próprio Yin Sun-jae se surpreendeu, e quando Yan olhou para ele como se perguntasse se era para ver um tema, ele negou, pensando que aquela era a primeira vez que estava ouvindo isso. Então a concubina ordenou que 2 servas se aproximassem, cada uma delas carregando um balde. Ao depositar um deles em frente a Yan, nossa prota percebeu que eram peixes, e como a concubina havia sugerido ao rei, era peixe tainha. O tema dessa competição culinária é tainha, disse a concubina. Fiquem à vontade para usar os ingredientes da cozinha real. Deve ser um prato que tenha o peixe como ingrediente principal. Finalizou. Enquanto isso, Yin Sun-jae parecia gostar ainda menos de para onde aquela competição estava indo. Ele pensava que se fosse peixe tainha, Yan não teria muitas chances, já que o chefe real dominava o melhor prato com tal ingrediente. Olhando para a concubina real, ele se perguntou o que diabo estava acontecendo. O rei então ordenou que começassem e acrescentou que quem quer que vencesse a batalha se tornaria o chefe da cozinha real. Enquanto eles iniciavam, os ministros não paravam de falar, comentando que, como Yin Sun-jae havia comentado antes, tainha era o ingrediente com o qual o chefe real se saía melhor, e que aquela competição havia sido criada especialmente para ele, ou seja, manipulada para que nossa prota não tivesse nenhuma chance. Todos pareciam confiantes de que o resultado seria um só e que terminaria com a vitória do chefe real. Yin Sun-jae fazia careta e suava ao ouvi-los, xingando enquanto pensava que não estava esperando por isso. Por que de todas as coisas tinha que ser tainha? Se perguntava. Ninguém jamais havia superado os pratos com tainha do chefe real. De volta a Yan, ela encarava o próprio reflexo na água do balde enquanto pensava que, do nada, haviam inventado um prato com tainha, algo sem relação alguma com o prato em que ela tinha pensado em fazer. Mas tudo bem, pensou ela, ao observar o chefe real, pensando que ela e o chefe estavam nas mesmas condições. Mas ao olhar para seu adversário, ele o viu já se preparando, enfiando a mão no balde e pescando um peixe, antes de, muito habilmente, fazer cortes perfeitos. Observando ele, Yan se perguntava que movimentos tinham sido aqueles. Observou que a carne do peixe é transparente. Aquela era a primeira vez que viu um peixe ser fatiado tão fino. Aqueles não pareciam cortes simples. O que diabos ele está tentando fazer? Se questionou. Parece que ele está servindo o prato que tanto agradou a Sua Majestade, comentou um dos ministros. Ainda me lembro de como Sua Majestade ficou pedindo isso durante uma semana inteira, comentou o outro. Yin Sun-jae observou tudo aquilo suando, como esperado, pensou ele. Quando ele segura um ingrediente familiar, seus movimentos são tão suaves quanto um peixe nadando. Ele era tão bom com isso, que nem mesmo o rei podia deixar de admirar prato com peixe. Observando o chefe, ele se surpreendeu ao ver que, ao invés de massa, ele estava utilizando as fatias finas como invólucro. Aquilo era uma técnica avançada, pensou com surpresa. Ele lembrava que quando aquele prato foi feito no palácio pela primeira vez, a corte tinha ficado agitada. Ninguém era capaz de superar aquele prato. No entanto, Yin Sun-jae sentia que havia algo errado. A escolha do ingrediente principal favorecia o chefe real. Então, olhando para a concubina, ele se questionou se seria possível que aquela mulher ter sido responsável por isso. Não acredito que ele ainda está se perguntando isso. Enquanto isso, Nok-su ria e falava que tudo tinha acontecido exatamente como planejado. Você teve sorte de chegar até aqui, falava, encarando nossa prota. Mas hoje os seus dias de sorte acabam. Então questionou a serva como nossa prota parecia agora.
A serva disse que estava paralisada, incapaz de levantar nem mesmo uma mão, como um coelho preso numa armadilha. Paralisada? Comentou a concubina. Será que ela consegue apresentar um prato digno à sua majestade? Se questionou. Acalme-se, Yang Yang, pensava a nossa prota. Não tenha pressa, esvazie a mente e pense com calma. Qual o melhor prato que posso fazer com o tainha agora? Se perguntava. De repente, algo lhe veio à mente. Sim, pensou, aquele prato. Finalmente ela começou a se mexer, arregaçando as mangas. Certo, disse sorrindo. Vamos fazer isso. Seus movimentos trouxeram expressões diferentes nas pessoas. O rei parecia particularmente animado. Para o prato, Yan tratou o peixe e depois cortou em filés e picou a carne com uma faca. Então colocou a tainha picada em um recipiente e começou a moer a carne. Seus movimentos trouxeram surpresa aos ministros, que nunca tinham visto alguém usar aqueles métodos para preparar um peixe. Depois de moer a carne, Yan adicionou ovo, leite, farinha e bateu novamente até que tudo virasse uma massa suave. Depois fez bolinhos ovais e os levou ao fogo até que tivessem dourados. Por fim, ela finalizou com um molho feito com as vísceras de frango e camarão batidos com leite. E pronto, seu prato estava finalizado. O capítulo seguinte inicia-se com o fim do tempo estipulado para o fim da preparação dos pratos. Então, qual devo experimentar primeiro? Perguntou o rei. Os pratos foram dispostos em frente a ele. O rei disse que ambos os pratos eram bastante atraentes e comentou que parecia que o chefe real tinha preparado bolinhos mais uma vez. Então perguntou se havia alguma razão especial para isso. Sim, Sua Majestade, disse o chefe real. E esse bolinho é um prato de criação recente, desenvolvido a partir de pesquisas adicionais à receita original. A tainha foi fatiada tão fina que brilhava quase transparente. Antes era temperado inteiramente com vegetais, mas dessa vez acrescentei cogumelos shiitake e carne bovina para deixar o sabor ainda mais rico. E para produzir o sabor oleoso, sirvo com molho de mostarda e vinagre feito na hora. O sabor será mais intenso e vibrante, finalizou o chefe. Enquanto isso, o rei já estava provando. Quando terminou, ele disse que definitivamente estava diferente de antes. Estava um gosto mais refinado e excelente. Então elogiou o chefe, dizendo que quando se tratava de pratos com tainha, ninguém era capaz de superar o chefe real. O chefe curvou-se agradecendo. Enquanto isso, os ministros começaram a falar de novo, dizendo que se o rei elogiava dessa forma, estavam ansiosos para provar. Quando o rei deu a ordem, eles comeram também, e pelas expressões deles, já dá para saber que gostaram bastante. Rasgaram elogios ao prato, ato que agradou profundamente a concubina real. Sorrindo, ela pensava que foi uma boa ideia sugerir a tainha como ingrediente principal. Com isso, ela acreditava que nossa prota jamais chegaria perto do rei. Se não me engano, esse é o ministro que se mostrou contra Yan se tornar a nova chefe real e que levou essa competição a acontecer. Provando o prato do chefe real, ele pensava que não tinha dúvidas de que ele seria o vencedor. Então ele olhou para o rei se perguntando por que ele estava tão calmo quando a mulher que ele estava tentando promover a chefe real iria claramente perder. Então o rei disse que experimentaria o próximo prato e questionou o que prato era aquele exatamente. Esse prato é chamado de quenelle de brochet, disse Yan. Vem de uma terra distante do oeste. Originalmente é um prato onde a tainha finamente picada é moldada em formato oval e cozida. No entanto, para adicionar textura, foi achatada e grelhada. Além disso, é servido com temperos que realçam o sabor do peixe. Posso afirmar com segurança que Vossa Majestade nunca experimentou essa combinação de textura e tempero antes, finalizou ela. É mesmo? Perguntou o rei, sorrindo. Se isso é verdade ou não, eu irei julgar por mim mesmo. Mas foi só colocar na boca que ele percebeu que aquilo era de fato verdade. Aquela era uma textura que ele nunca tinha sentido antes. O exterior parecia firme, mas no instante em que toca a língua, derrete como neve. E o tempero não era molho de soja e nem missô. No entanto, em conjunto com o peixe, a harmonia era notável. Sorrindo, o rei disse que sua intuição não tinha falhado, e suas palavras pegaram a todos de surpresa. Mas somente Insung-je parecia satisfeito com isso. Enquanto isso, os ministros se perguntavam se algo com uma aparência tão estranha poderia ser delicioso. Pareciam céticos com o prato, mas bastou provarem para não conseguir mais parar de comer. O ministro que é contra Yan estava ouvindo tudo enquanto encarava o prato dela. Agora é hora de declarar o vencedor, disse o rei. Ele, o ministro pessoal, que é contra Yan, e Jang Nok-su escolheriam o prato vencedor. Se os três votassem no mesmo prato, o cozinheiro que o preparou seria o novo chefe real.
As palavras do rei deixaram Insungê nervoso. A escolha dos jurados era um sinal terrível para Yon, pensava ele. A diferença é clara. Qual a utilidade de uma conversa longa? Questionou a concubina. Eu escolho o prato do chefe real, Jang Nok-su, pensava Insungê. Ela nem sequer olhou para a comida. Quanta falta de vergonha. Em seguida foi a vez do ministro. Todos aguardaram ansiosos por suas palavras, e quando ele disse que o prato que escolhi era de nossa prota, isso pegou todos de surpresa, inclusive ela própria. Os ministros logo começaram a falar, se perguntando se tinham ouvido errado. Enquanto isso, a cobra Noxo se perguntava o que estava acontecendo, por que estava escolhendo o prato daquela mulher se tinha sido contra ela antes. O chefe da cozinha real é responsável pelas refeições do rei, disse o ministro. Ao passo que era a primeira vez experimentando um prato assim, a profundidade de sabor contida ali era verdadeiramente excepcional. Explicou, lembrando-se de como se sentia ao provar o prato. Formulei meu julgamento estritamente de acordo com meus princípios, unicamente com base no sabor, finalizou. Bem, então só restou a mim, disse o rei. Apesar da apreensão de todos, obviamente ele escolheu o prato de nossa prota, e Insungê não faltou soltar foguetes com isso, diferente da cobra concubina. Yon estava surpresa. Parabéns, você agora é a chefe real, disse o rei para Yon. Diga-me se você tem algo que deseja. Hoje irei abrir uma exceção especial. Nossa prota ficou um tempo em silêncio, antes de dizer que, humildemente, tinha um pedido a fazer. As damas da corte que não foram selecionadas para a cozinha real agora estão prestes a serem executadas, disse Yon chamando a atenção da concubina. Será que poderia permitir que essas mulheres trabalhem na cozinha real? O rei olhou seriamente e questionou se era isso que ela desejava, ao que Yon concordou. Yeon Sang-gun então disse que atenderia o pedido dela. A partir de hoje, essas mulheres irão integrar o Escritório Real de Culinária. Esse escritório era o departamento governamental responsável pela culinária do palácio. E a partir de agora, você comandará a cozinha real ao lado dessas mulheres, finalizou o rei. Olha a felicidade da nossa prota quando agradeceu a Yeon Sang-gun antes dele dar a competição por encerrada. Enquanto isso, Nok-su, se mordendo de raiva, pensava que havia ordenado pessoalmente que aquelas mulheres fossem executadas. Então, como essa mulher usa ir contra suas ordens? Eu pensava que ela era somente uma criada do palácio. Nunca vou deixar isso passar. Encarando Yon e a ponto de explodir, prometeu que ela pessoalmente ia derrubar nossa prota de seu novo posto e se certificar que ela nunca chegasse perto do rei de novo. Estou surpreso, disse Insungjae sorrindo. Eu nunca imaginei que você realmente se tornaria a chefe da cozinha real. Yon olhou para ele soltando um suspiro e disse que tinha sido por pouco, ainda bem que deu tudo certo, falou. Se retirando, Insungjae disse que era para ir descansar. E acrescentou que antes da noite cair, ele iria contar a ela sobre as funções que um chefe da cozinha real deve desempenhar. Enquanto isso, os outros ministros comentavam sobre a competição. Alguns não acreditavam que o chefe real tinha perdido. Outros comentavam que essa era a primeira vez que uma mulher assumia tal posição. A concubina chamou pelo ministro Ijo, que é aquele que era contra Yon, e desculpando-se, perguntou se ele poderia lhe conceder uma conversa. Já longe de ouvidos alheios, Nok-su questionou que diabos o ministro estava pensando. Você realmente escolheu uma criança tão indigna para ser a chefe da cozinha real? Você realmente acha que essa criança é adequada para o cargo? Sim, ela chama nossa prota de criança. Não sei se a Skunk errou, mas ela chama assim até em pensamentos. O ministro Ijo disse que o papel do chefe real sempre foi reservado para aqueles com as melhores habilidades, e que ele havia julgado unicamente com base nesse princípio. É isso? Perguntou Nok-su. É realmente lamentável. Eu pensei que você também desaprovaria aquela criança. Acho que foi apenas minha própria desilusão. Jang Nok-su, pensou o ministro Ijo. No momento em que entrou no palácio, ela tomou o lado do rei, incentivou as excentricidades dele e mergulhou a corte no caos. Você acha que eu não sabia que tudo isso começou por sua causa? Encarando-a, ele disse. Antes você disse que a empregada da cozinha não tinha pedigree, não foi? Se formos falar assim, continuou ele quando não recebeu resposta dela, a concubina não entrou no palácio usando seu charme? Isso pareceu pegar Nok-su por surpresa. Ela questionou sobre o que ele estava falando. Parece que você se esqueceu como Vossa Graça entrou no palácio, disse o ministro. Furiosa, Nok-su perguntou se ele estava tentando questionar as origens dela. O ministro respondeu que não era essa a intenção dele. Ele apenas queria dizer que a cozinheira e a concubina não eram tão diferentes assim. Portanto, continuou o idiota, peço humildemente que, antes de falar sobre a situação dessa lady, Vossa Graça reserve um momento para recordar como a senhora mesmo entrou neste palácio.
No começo eu não tinha gostado desse tio, mas agora bato palmas. Assim que ele saiu, Nok-Su deu a louca e começou a rir e tremer de raiva. Como ousa comparar eu, Jang Nok-Su, com alguém como ela? Se perguntava, lembrando de nossa prota. Seiyung-nan, parece que você ainda não sofreu pelas minhas mãos. Vocês logo verão o que acontece com aqueles que me desagradam. No dia seguinte, Yeon estava arrumada e usando o chapéu que mostrava agora sua nova posição como chefe da cozinha real. Suspirando, ela pensou que estava na hora de ir até a cozinha. A cozinha real estava funcionando a todo vapor enquanto eles preparavam a refeição do rei. Foi nesse instante que nossa prota chegou e se apresentou como a nova chefe real. Por favor, cuide de mim, disse ela nervosamente. Obviamente isso não caiu muito bem. Alguns não acreditavam no que estavam ouvindo. Outros disseram que da outra vez só tinha ajudado porque tinha sido uma ordem do secretário-chefe real. Não seja ridículo, como uma mulher pode comandar a cozinha real? Comentou um dos homens. Tem razão, concordou outro. Tenho certeza que o ex-chefe só perdeu porque ela teve sorte. Nesse instante, o antigo chefe real chegou perguntando o que ele acabado de dizer. Surpreendendo-os, foi ela que me derrotou na competição culinária e se tornou a chefe. E você está dizendo que ela teve sorte? Então está dizendo que você também poderia me derrotar se estiver com sorte? Se alguém ousar falar tamanha bobagem novamente, não vou deixar isso passar. Curvando-se, ele se desculpou com Yeon, antes de apresentar como cozinheiro de Yeon Se-ho, e disse que estava ao dispor dela. Por favor, me chame de cozinheiro Yeon, finalizou ele. Yeon o cumprimentou também. Yeon disse que faria o possível para servir nossa prota dali em diante. Nossa prota disse que estava ansiosa para trabalhar com ele. Vendo como o ex-chefe estava agindo, todos se curvaram dizendo que os cozinheiros reais prestavam respeito à nova chefe real. Por favor, não façam isso, vocês são todos senhores. Levantem a cabeça, disse Yeon. O cozinheiro Yeon disse que agora ela era responsável pela cozinha real, então agora precisava se acostumar com tal tratamento. Ele disse que explicaria a ela os detalhes mais tarde, por enquanto iria lhe mostrar a cozinha. Yeon lembrou de uma conversa que teve com In Sung-jae. Ouça com atenção enquanto explico, falou ele. Vou lhe dizer quais serão as suas atribuições a partir de agora. Ele disse que primeiro ela teria que preparar a refeição noturna de Sua Majestade. O jantar é chamado de Seok-sura, onde ela tinha que apresentar sempre um prato novo. Além disso, ela teria que pessoalmente explicar os pratos e servi-los. Em outras palavras, Yeon agora é a chefe da cozinha responsável pelas refeições e a dama da corte que pessoalmente provará e servirá as refeições. E como eu já lhe disse, enquanto atende Sua Majestade, prosseguiu In Sung-jae, você deve relatar tudo o que o rei e a concubina Nok-Su conversam. Enquanto Yeon estivesse se acostumando às novas funções, o antigo chefe real cuidaria das outras refeições. In Sung-jae disse que o rei havia estabelecido uma ordem. No momento em que um único prato sem sabor fosse servido, ela seria executada. Portanto, se ela preza pela própria vida, era melhor se dedicar ao máximo na preparação de cada refeição. Yeon ficava nervosa só de pensar nisso. Pensava que se quisesse viver, não tinha outra escolha a não ser fazer isso. No entanto, mesmo seguindo In Sung-jae, ela poderia realmente conseguir sobreviver no palácio? Chefe real, chamou o cozinheiro Yeon. Há alguém que eu gostaria de lhe apresentar. A partir de agora, essa empregada vai servir sob seu comando. Yeon ficou surpresa ao ver que era a moça que tinha lhes dado as explicações antes no exame de seleção. Que alívio te vê em segurança, disse Yeon. A moça disse que isso era tudo graças à nossa prota. Yeon disse que, de acordo com a chefe das damas da corte, ela foi quem apresentou o melhor prato depois de Yeon. Então, tê-la ao lado da nova chefe real certamente seria de grande ajuda. Presto meus respeitos à chefe da cozinha real, disse a moça. Meu nome é Jang Em e a partir de agora servirei sob seu comando. E aí, curtiram? Essa foi a parte 2 desse manuá. Assim que tiver mais capítulos, trarei aqui. Enquanto isso, cogitem dar uma olhada nas outras obras no canal. Deixe o like e inscrevam-se para não perder os próximos vídeos. Também ative o sininho para não perder as notificações, pessoal.